E aí pessoal, tudo bem? É, Hoje eu gostaria de estar abordando um tema que eu tinha comentado no final do último vídeo, né? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o sistema religioso e tentar conectar com a Friend Zone, que é um outro tema também que eu tinha pensado em falar em um vídeo separado, só que eu acho que dá para relacionar, né, com o sistema religioso. E bom, começando, eu tenho algumas experiências para falar sobre isso, né? Eu fiquei 4 anos dentro de uma igreja. Entrei em 2014 e saí recentemente, em 2018. Ah, não servi como um pastor nem como um líder de lá, mas acabei dando discursos lá dentro, falando para todo mundo, né? Tentando dar aulas. Também servi como um missionário. Eu saí da minha cidade e fui para uma outra região do país para servir como um missionário representante da igreja. Lá eu ensinei as pessoas a respeito dos princípios da igreja. Tentei, tentei trazer pessoas para a igreja onde eu estava, né? E depois voltei para cá, para a cidade onde eu tô agora. E, bom, nessa igreja, algo que eu percebi logo quando eu entrei, uma impressão que eu tive, é que as pessoas elas pareciam ser diferentes das pessoas de fora, né? É uma coisa que todo mundo pensa em todas as igrejas. Isso aconteceu comigo também. Porque muitas coisas que é pregado lá na igreja ah, são coisas boas, né? São bons princípios, são valores morais. Só que uma coisa é você aprender e outra coisa é você aplicar, né? Tem muito disso na igreja, muito aprendizado e pouca aplicação. Mas eu tive essa impressão, né, de que as pessoas eram diferentes, até porque muita coisa que é tabu é oculto, né, lá da igreja. Por exemplo, infidelidade de pastores, simplesmente não é falado disso. Abuso, abuso de menores, já aconteceu na igreja que eu estava e isso simplesmente não é falado. E outras coisas semelhantes, né? Questão também de doutrina, falsas doutrinas, contradição de doutrinas, coisas que não estão na Bíblia, que é pregado lá. Então todas essas coisas que são tabus, elas são meio que ocultas, né? Existe uma repressão disso ser falado. E quando você chega, você acaba somente recebendo as coisas boas. Então por isso que todo mundo, assim como eu, quando eu cheguei na igreja, eu tive a impressão de que todas as coisas fossem perfeitas e de que as pessoas elas fossem pessoas corretas, né, que vivessem princípios corretos. Só que como eu digo, né, uma coisa é aprender, outra coisa é aplicar. Ah, Algo que eu posso ligar com a friend zone é que eu vi acontecer isso com muitos rapazes, né, que estavam chegando na igreja. Que eles tentavam se relacionar com as meninas que tinham nascido na igreja, tentavam puxar conversa para talvez até conseguir um namoro, né, algum relacionamento assim. Só que muitas vezes as meninas jogavam eles na friend zone. Isso não acontece somente na igreja, pessoal. Acho que vocês já sabem disso. Só que pra mim na igreja isso é muito pior, muito pior. Porque o que acontece lá dentro da igreja é que você não tem muitas opções, né? Você tem lá aquela meia dúzia de moças onde você precisa se relacionar com elas. Caso você queira uma outra opção, você vai ter que viajar para uma outra cidade e ir para a sede da igreja em uma outra cidade para tentar conhecer novas moças de lá, né? E como isso na maioria das vezes não é viável,
você acaba tendo que se relacionar com as meninas dali mesmo, ou como é o caso, tentar trazer uma menina que não é da igreja para dentro da igreja, que é uma coisa impossível que eu nunca vi na vida isso acontecer, mas isso é uma opção também. E por que que eu acho que isso é pior, pessoal? Lá dentro, como você não tem muita opção, você acaba ficando lá muitos meses, né? Tentando. E muitas vezes acaba, como eu já vi algumas vezes, as meninas dão chance pro pessoal que é do mundo e não dá chance pro pessoal que tá lá dentro, que vive princípios corretos, que são moralmente corretos. E muitas vezes esses rapazes eles acabam se aborrecendo, né? O que aconteceu comigo foi um pouco diferente, porque eu já percebi desde cedo que todas as mulheres são iguais, né? Então, pra mim, eu tava cagando e andando pra elas. Cagando e andando. Eu via lá a menina se agarrando com um cara que não era da igreja. Um cara que bebia, que fumava, que fazia um monte de coisa errada, falava palavrão. Beijando lá no pátio da igreja, se agarrando, sabe? Enquanto os caras que estavam lá há meses tentando fazer as coisas certas não recebiam atenção nenhuma. Então eu via cenas dessas aí e, e pensava, caramba, isso não é pra mim. Só que no fundo ainda existia aquela esperança, né? Aquele fiozinho de esperança que dizia que não, talvez exista uma exceção no meio desse joio todo, existe uma exceção talvez, né? E por isso que eu acabei ficando 4 anos dentro dessa igreja. E depois de muito pesquisar, de muito me informar sobre a hipergamia, sobre a natureza feminina, sobre o sistema ginocêntrico que a gente vive, e todas essas coisas, eu percebi que simplesmente não tem condições nenhuma de você conseguir um relacionamento estável e feliz. Por mais que seja com a menina da igreja, pessoal. Por mais que seja. Porque eu repito aqui uma vez, uma coisa é você aprender e outra coisa é você aplicar. Lá na igreja você não vê praticamente ninguém aplicar os princípios da igreja, sabe? Quando eu estava servindo como missionário, eu passava de casa em casa. Passava na casa dos membros e perguntava para os membros: você está lendo as escrituras? Simplesmente os membros, o 90% dos membros falavam que não liam. E é algo assustador, pessoal, porque não é falado isso. Simplesmente as coisas negativas não são faladas. Então você acaba recebendo essa lavagem cerebral, né? Ah, e acaba acontecendo isso. Você fica muitos anos lá, esperando a mulher exceção. Ela não chega nunca. E você vê todas aquelas meninas que se dizem ser zelosas, se dizem ser puras, se relacionando com um monte de maloqueiro. É isso que acontece. E é revoltante. É revoltante quando você tá lá dentro. Por isso que eu já saí há alguns meses já. Eu saí esse ano, né? Esse ano de 2018. Mas como eu falei agora, eu já estava pesquisando a natureza feminina há bastante tempo. Bastante tempo. Desde 2016 que eu comecei a conhecer, né? Essa filosofia Micton. E comecei a ver que todas aquelas impressões que eu tinha era verdade, sabe? Porque eu sempre tinha aquela pergunta, né? Nossa, parece que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque é pregado desde quando você é pequeno, né? Desde da infância. Que para você conseguir algo com as mulheres, você deve ser gentil, você deve ser educado, você deve ser um homem honesto e trabalhador.
Só que na prática acontece exatamente o oposto, né? Exatamente o oposto. E muitos podem vir aqui no canal e falar que não, você precisa ser um cara de atitude. O que faz a diferença é a atitude, é a determinação. E, cara, eu já fiz um vídeo falando disso, de atitude e determinação. Isso tudo é uma falácia, mas pra mim, cara, é. Não sei como eu vou explicar, mas basicamente a atitude não é o fator determinante. Simplesmente não é o fator determinante. Porque você pode ter uma boa oratória, pode ter uma boa aparência, pode ser o cara top. Mas você nunca vai influenciar mais do que a mídia, mais do que as outras mulheres, sabe? A mulher ela sempre vai tomar em consideração o que o coletivo dá a ela. Então, se o coletivo está influenciando ela a ser uma vagabunda, ela vai ser uma vagabunda. E se é da natureza dela se comportar assim, ela vai se comportar assim. Simplesmente isso, sabe? E simplesmente não dá pra você fingir ser um cafajeste, sabe? Fingir ter uma personalidade alfa, uma personalidade de maloqueiro, algo assim. Porque ela vai tentar te fazer ser um cara bonzinho, né? Como diz uma frase que eu ouvi há muito tempo. Em um relacionamento, o homem, a última coisa que ele quer é mudar. E a coisa que a mulher mais quer é mudar ele. Então vai ter essa disputa, esse conflito de uma pessoa tentando mudar a outra e a outra pessoa não querer essa mudança, sabe? E o único cara que não vai mudar vai ser o cara que já é todo errado por natureza. Aquele cara que é bandido, é cafajeste, que é marginal. Esse cara não vai mudar. Mas se você for um cara honesto, trabalhador, um cara que tem princípios, né? Você vai tentar tratar ela como se fosse uma princesa. Ela vai se aproveitar da sua bondade e vai tentar te escravizar. Você vai se tornar um escravoceta total. É isso que acontece. E bom, eu já estou fugindo um pouco do tema, né? Vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deem like. Se vocês quiserem, compartilhem aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.